Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai dar início à nossa aula. Nossa aula hoje vai ser de revisão, sobre dois conteúdos que irão cair na nossa prova bimestral, que vai ser o conteúdo de progressão geométrica, ou simplesmente PG, e o conteúdo de equações exponenciais. Esses dois conteúdos, nós estudamos eles tanto no primeiro ano do ensino médio, quanto agora, já na semana passada, nós estudamos esses dois conteúdos, tá? Na verdade, o de progressões a gente estudou logo quando a gente iniciou aí, quando a gente retornou às aulas, normal aqui, normal online, né, entre aspas, esse normal. E o conteúdo das exponenciais a gente estudou na última semana. E agora a gente vai rever esse conteúdo, pois, como eu comentei com vocês, ele vai ser o conteúdo que vai cair sobre, em relação ao setor A, na nossa prova, tá? Nossa prova vai cair sobre esses dois conteúdos. Então, o que eu preciso lembrar da PG? Eu preciso lembrar, basicamente, das fórmulas, porque, como é um conteúdo bastante matemático, né? E ele não vai ter aqueles conceitos, de certa forma, não vai ter muito conceito aqui relacionado com a PG. A única coisa que eu preciso lembrar de uma PG é que ela é uma sequência de números, tá? Ele vai ter um primeiro termo, um segundo, um terceiro valor, um quarto valor, que a gente chama de termos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Pode ser que eu tenha uma PG com 3 termos, pode ser que sejam só 4, pode ser que sejam 10, pode ser que sejam 1000, pode ser que sejam infinitos termos, tá? Então, a gente tem uma PG e a gente só precisa lembrar que uma progressão geométrica, ela é uma progressão que é uma sequência, tá? Ela tem uma razão, que a gente aqui indica pela letra Q, tá? Vai ter um primeiro termo, que a gente vai indicar por A1, vai ter um nésimo termo, que nós vamos indicar por AN, e aí vai ter uma fórmula em que eu posso calcular esse termo aqui através dessa expressão. É o primeiro termo vezes a razão elevado a o termo anterior, no caso o n-1. Então a gente tem essas características aqui na progressão geométrica. Lembrando que numa progressão geométrica, do primeiro termo para o segundo termo, nós temos um fator multiplicativo que a gente chama de Q, que é a razão. E aí eu não vou me ater reexplicando os conceitos e as fórmulas. Isso aqui eu vou estar de certa forma explicando nos exercícios que nós vamos fazer hoje. E além disso, vocês podem estar observando elas, tá, gente? Dando uma olhada nelas na hora que vocês estiverem revendo a nossa aula, tá? Então, isso aí que eu preciso que vocês façam. Revejam a aula e vão anotando. Inclusive, vocês podem rever a aula e anotar as dúvidas que ficaram da aula anterior, que é muito importante. E é muito interessante que vocês façam esse tipo de coisa para poder, então, digamos assim, sanar todas as dúvidas que possam ficar da nossa aula. Um outro conceito que a gente vai estar estudando são as equações exponenciais. A gente vai estar fazendo exercício hoje sobre elas, tá? E as equações exponenciais, elas têm as seguintes características, tá? Ela vai ter no seu expoente, vamos colocar assim, no expoente dos números é que vai aparecer a variável x. A gente está acostumado com a equação do primeiro grau, com do segundo grau, e esse tipo de equação, elas têm a característica do expoente ser a base da potência, né? A potência vai ter lá elevado ao quadrado, mas agora não, agora a gente vai ter potências, só que a variável x ela vai aparecer, ela vai estar situada no expoente dos números, tá? E o processo de resolução também a gente teve em aulas anteriores. Revejam as aulas anteriores, anotem dúvidas e vamos para os exercícios da aula de hoje, que vocês vão ver que são bem tranquilos, tá? Nem parece que vai cair na prova. Vamos lá, olha só. Oi. Você sempre pode usar o logaritmo para resolver. Às vezes é interessante resolver com logaritmo, às vezes não é, tá? Mas, assim, seguindo a nossa lógica do estudo,
Agora você não poderia aplicar o logaritmo. Não que você não possa resolver com logaritmo, você pode, mas seguindo a lógica do que nós estamos estudando, não é necessário usar o logaritmo por enquanto. Pode usar? Pode, mas não é necessário. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o logaritmo ele é um conteúdo que vai vir depois. Então, geralmente nós usamos a exponencial para resolver o logaritmo, porque a gente vai aprender o seguinte, ó. A gente vai aprender em algumas aulas para frente que, dado o logaritmo de um número A numa base B, e a gente vai ter que o resultado dele é o C, a gente pode transformar isso numa equação exponencial. Como? Ó, o resultado elevado à base, né, essa mesma base aqui, vai ser igual a esse númerozinho A. Então a gente inverte algumas coisas, ó. A base se transforma no expoente, esse carinha vem para cá, no resultado, o resultado vem para cá. Então a gente inverte tudo aqui na nossa equação. E a gente resolve essa equação aqui. Geralmente, tá? Nós usamos o logaritmo para resolver. A gente usa a exponencial para resolver o logaritmo. A gente faz o contrário. Por conta de facilidade, da simplicidade de se resolver algumas coisas, tá? Mas isso não significa, é claro, que você não possa aplicar o logaritmo aqui. Pode, mas como eu mencionei, como geralmente as coisas acontecem no modelo, digamos assim, contrário, já que a gente primeiro estuda exponencial para depois estudar logaritmo, então geralmente a gente não usa logaritmo por enquanto, mas não que não possa usar, pode sim. Bom, na hora que a gente estiver fazendo algum exercício de exponencial, se der para aplicar o logaritmo, eu mostro para vocês como que a gente aplica, tá? Então vamos para a questão 1, que diz o seguinte, ó. Uma sequência numérica orientada sobre forma de multiplicação é composta por 6 elementos, onde o primeiro destes é 5 e a razão é 4. Determine o último elemento dessa sequência. Então aqui nós temos 6 elementos numa sequência, então a gente tem que o n vale 6, já que o último elemento é o sexto. Se ele quisesse o penúltimo, o n seria 5. Se ele quisesse o terceiro, o n seria 3, tá? Ele diz pra gente que o primeiro elemento é 5 e diz que a razão vale 4. Então o Q aqui vale 4. Como que eu calculo então o A6, né? A pergunta seria quanto que vale o A6. É muito fácil, basta nós aplicarmos a fórmula. É o primeiro termo vezes a razão elevado ao antecessor do termo que eu quero. No caso seria 5, tá? Já que o n vale 6, o anterior é o 5. E aí é só substituir os valores. O A1 é 5, a razão é 4 e o expoente aqui vale 5. Bom, aqui vocês têm que ter um cuidado importante, tá? Primeiro resolve-se a potência, depois a multiplicação, porque se você multiplicar primeiro aqui, você vai encontrar um valor muito diferente do valor que deveria encontrar. Então, primeiro resolve-se a potência. Então, 4 elevado a 5 é bem tranquilo, tá? Então, é 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, tá? O resultado vai dar 1024. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 1024. E agora é só multiplicar, ó, 5 vezes 1024, estou usando a calculadora, tá, gente? Vai dar 5.120. Estou usando a calculadora aqui só para chegar mais rápido ao resultado. Então, nesse caso aqui, o sexto termo, né, o último termo dessa progressão geométrica, ela é 5.120, tá? Então, aqui a gente obtém o resultado. Observe que é bem tranquilo calcular aqui, mesmo que você não esteja usando calculador, como por exemplo no Enem, no vestibular, numa prova presencial, tá? Então você teria que fazer isso aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 vezes ele mesmo 5 vezes, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 vai dar 256, e aí quando você multiplica 256 vezes 4, 1024, tá bom? Então só esse detalhe aí, não é tão difícil de calcular, basta você calcular normal, da mesma forma que você aprende lá na terceira série, né? Você começa a aprender aí a calcular a multiplicação, isso aqui fica bem facinho. Às vezes é chato, né? Dependendo da quantidade de valor que você tem que calcular, mas tem que fazer, então
Não é tão complexo assim, tá? Vamos para a questão 2. Determine o elemento número 12 aqui, ó, de uma PG. A gente sabe que aqui a gente quer o n igual a 12. Já vou colocar aqui, já que é o 12º termo. Sabendo que o primeiro é 1 e a razão é 2. Então, o primeiro termo aqui é 1 e a razão que vale 2. Bom, aqui é a mesma questão, é a mesma fórmula e a mesma forma de se resolver da questão 1, tá? Então, aqui só muda, só vai mudar os valores. A gente quer o 12º termo, lembrando que o primeiro aqui vale 1, a razão vale 2, e aí vai ficar aqui elevado a 11. Então, o expoente vai ser sempre 1 a menos que o termo que eu quero. Bom, então isso aqui, resumidamente, nós vamos resolver aqui 2 elevado a 11, tá? Observe o seguinte, ó. 2 elevado a 10 é 1024 vezes 2, 2048. Então, só usar aí uma calculadora ou você fazer o cálculo aí. Chega assim, então, a letra C, tá? 2048. Então, sim? Sim. Pode. Porém, você tem que ter um certo cuidado, tá? Deixa eu explicar aqui nessa outra parte aqui limpa. A gente tem que lembrar o seguinte, ó. Quando a gente começa a estudar progressão geométrica, a gente define assim, ó, que o A2 ele é o A1 vezes a razão. A gente tem que aqui parecendo 8, né? Mas é o 2, tá? Aqui. O 3 ele seria o A2 vezes a razão, tá? Por exemplo, então eu posso dizer que o AN ele nada mais é do que o A n menos 1 vezes a razão. Vamos supor que no exercício a questão dê pra gente o A3 aqui, e ele peça para você calcular o A6. Ó. Ele te dá aqui esse carinha e te peça para calcular esse. Como que a gente poderia relacionar esses dois? Ó? Se você observar, o A6, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, a gente tem que o A6 ele é o A5 vezes a razão. Só que o A5, por sua vez, ele é quem? Ele é o A4 vezes a razão. Só que tem a razão aqui do lado, então multiplica aqui. E o A4, ela é o A3 vezes a razão. Então vai ter aqui, ó. Certo? Então a gente poderia dizer o seguinte, ó, que o A6, ele é o A3, o que eu quero, o que eu tenho, né, dado na questão, vezes a razão elevada a 3. Ó. Aí aqui você pode observar uma questão de multiplicidade. Como assim? Tá vendo que aqui eu tenho 3? Ó? Tá vendo que aqui eu tenho 3? Quanto que dá 3 mais 3? Ó? 6. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, por exemplo, se eu quisesse o A8 e eu tivesse o A5, por exemplo, então a razão teria que estar elevada a 3, ó, porque 5 mais 3, 8. Não, a gente não soma, tá, gente? A gente não soma isso aí. Na verdade, isso aqui é só uma forma da gente representar, tá? Só para você ter uma ideia de como utilizar a fórmula corretamente, tá? Então, se você não tiver o primeiro termo, você tiver um outro termo e você quer calcular direto, você não precisa primeiro encontrar o primeiro termo para depois encontrar a questão que você queira. Basta você analisar nesse formato aqui, tá? Você vai observar qual é o que você tem, nesse caso o A3, e aí o valor que falta para completar o termo que você quer, você vem aqui e coloca no expoente. Nesse mesmo exemplo, se a gente quisesse o A10, então, e tivesse o A3, aí a gente elevaria aqui no caso a 7. Deu para entender aí, Aleph? Tá? Isso aqui é interessante para quê? Para você, quando estiver fazendo uma prova do Enem, não perder tempo, tá? Mas sempre lembre do seguinte: se você não lembra direito essa coisinha aqui, usa fórmula geral, porque é melhor você perder um pouco mais de tempo do que você, digamos assim, fazer uma questão errada, tá? Principalmente porque
Porque como a gente discutiu isso no início do ano, no Enem existem vários tipos de questões, e aí se você acaba acertando uma difícil e errando uma fácil, porque você esqueceu alguma coisa ou outra, o Enem vai pensar que você chutou uma questão difícil e tal, né? Então é importante que vocês tenham isso aqui atentos, tá? Vamos fazer mais 2 exemplos aqui de progressão geométrica, tá? Eu peguei aqui um PDF, tá, gente? Do Colégio Estadual São Judas Tadeu aí. Eu peguei uma lista aí. Não peguei as que estão lá no plural, porque eu quero que vocês façam plural como atividade, como a gente está proposto aí para vocês fazerem. E aí vai ser justamente a atividade de casa de vocês, tá? Bom, vamos continuar aqui, ó. Questão 3, ó. Determine o primeiro elemento de uma PG com 6, em que a razão é 3 e o último é 1701. Então vamos lá. Então a gente tem aqui são 6 elementos, então o N vale 6. Nós temos que a razão vale 3, então o Q vale 3, e nós sabemos que o último elemento é 1701. Então o A6, já que eu tenho 6 elementos, o último termo é o sexto, então 1701. E aí como que a gente faz para calcular o primeiro termo? Bem simples, ó. Observem que a fórmula do termo geral é A6 igual ao primeiro termo vezes a razão elevado, nesse caso, a 5, já que aqui eu tenho 6. Como que eu faço para descobrir o A1? É bem tranquilo. Se eu quero o A1, eu vou passar a razão dividindo, ou seja, o primeiro termo, o A1, ele vai ser o sexto termo dividido pela razão elevada a 5. E aí é só substituir os valores. O último termo aqui vale 1701. E a razão vale 3. Então vai ficar 3 elevado a 5. Bom, apesar de ser uma divisão, lembre-se. Primeiro resolve-se potência. 3 elevado a 5 vai dar 243. Então vai ficar 1701 dividido por 243. E essa divisão aí, deixa eu ver aqui, 1701 dividido para 243. O resultado vai dar 7. Então aqui o primeiro termo vale 7, tá? Letra C aqui, 7. Então percebam que a gente monta a equação e resolve ela, tá? Alguma dúvida, pessoal? Muito bom. Oi. A fórmula geral é essa aqui. Essa aqui, ó, a fórmula geral. Cadê? A fórmula geral é essa daqui, ó. É o termo o nésimo termo, né? Pode ser o segundo, pode ser o terceiro. O n você vai descobrir na questão, ou ele vai pedir para você calcular. É o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Só que se o n for 6, o n menos 1 é 5. Se o n for 10, o n menos 1 é 9. Então a gente só substitui aqui, subtraindo 1. O expoente do 5 é da fórmula, mas ele é obtido a partir desse carinha aqui, ó. Ele é sempre 1 a menos que o elemento que aparece no termo geral. Certo? Ó, essa questão aqui diz o seguinte: nós temos uma PG agora com 8 elementos. O último termo é 512 e a razão é 2. Como a gente quer o primeiro elemento, ó, o processo de resolução é o mesmo dessa anterior. Então a gente vem aqui e coloca, ó, o A1 igual a esse caso aqui, ó, o A8, que é o oitavo termo, a razão, em vez de agora de ser elevada a 5, a razão vai ser elevada a 7. E aí é só substituir, ó, 512 dividido por 2 elevado a 7. Se você fizer 2 elevado a 7, você vai descobrir que 2 elevado a 7, deixa eu calcular aqui, 2 elevado a 7 vai dar
128. Então, 512 dividido por 200 por 128. E esse resultado aqui vai dar 4, se eu não me engano, tá? Letra D. Deixa eu conferir aqui. 512 dividido por 128, o resultado é 4. Então a gente tem aí a resposta que vai dar 4 aqui, letra D. Então observem que nesse caso aqui, essas duas questões que eu escolhi agora são questões que a gente tem que calcular o primeiro termo da nossa progressão geométrica que não foi dada anteriormente, tá? Oi. Pode pedir a razão também. Deixa eu ver aqui. Sim. Vamos pensar. Vamos fazer um exemplo aqui que pede para calcular a razão. Eu não vou escrever o enunciado, só vou colocar aqui alguns valores, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dizer que a questão diga que o primeiro elemento da nossa progressão, por exemplo, seja 3. E peça pra gente, diga pra gente que o último elemento, vamos colocar aqui um 6 para não ficar tão grande aqui. Diga que o sexto elemento aqui, sei lá, seja, deixa eu multiplicar um valor aqui para eu não chutar um valor errado aqui. Vamos supor que seja 1536, o sexto elemento. E aí ele pede para a gente calcular a razão. Como que a gente faz para calcular a razão? Bem simples, ó. A gente usa o termo geral, nesse caso, ó. Vou colocar aqui a fórmula geral para vocês verem como que a gente substitui passo a passo os valores, ó. Então, se a gente for substituir passo a passo os valores, vai ficar assim, ó. O A6, 1536, o A1 que é 3, a razão eu não sei quem é, mas eu sei que o n-1 vai valer 6 menos 1. Tá? A gente quer saber a razão, a letra Q. Então a gente vai pegar primeiro 3 e passar dividindo. 1536 dividido para 3. E aqui nós vamos ter Q elevado a 5. Bom, então nesse caso aqui, 1536 dividido para 3 dá 512. E aí vai ficar assim, ó. Esse expoente 5 aqui você vai passar para o outro lado na forma de raiz quíntupla, tá? Nesse caso aqui a raiz quíntupla de 512, ok? Aqui vai ter só um probleminha que eu até multipliquei aqui, mas eu não pensei direitinho, tá? 512 não possui uma raiz quíntupla, tá? Então, ele vai dar aproximadamente 3,5, tá? 3,5 aqui, o valor da razão. Mas geralmente os exercícios que pedem para a gente calcular a razão, eles vão dar valores bonitinhos. Por exemplo, se ao invés de usar 1536 ali, eu tivesse feito isso aqui, ó. Pera aí, 3 vezes 32. Ó. Se eu tivesse colocado aqui no lugar desse carinha aqui, eu tivesse colocado 96. Aqui, ó. Tivesse colocado aqui 96. Quando eu fizesse 96 dividido para 3, a nossa continha ficaria assim, ó. Q elevado a 5 igual a 32. Quando eu fizesse 96 dividido para 3. E aí 32, eu pegaria e observaria o seguinte, ó. 32, quando eu fatório 32 vai dar 16, 8, 4, 2 e 2, tá? Isso aqui é 2 elevado a 5. Aí eu ia perceber que a razão elevada a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Nesse caso eu posso cortar os expoentes e aí a razão seria 2. E daria um valor exato, tá? Então, geralmente as questões que envolvem o pedido de calcular a razão, elas vão convergir para um valor bonitinho, tá? Dificilmente é pedido, solicitado que a gente calcule com valores muito feios, mas o processo de resolução é o mesmo, tá, gente? Monta, substitui na fórmula e aí vai resolvendo as equações que aparecem, tá? Esse é o dilema. Um outro ponto que pode ser pedido para calcular também é o n, tá? Mas vamos fazer outro exemplo aqui bem elaborado.
Daqui a pouco eu vejo se tem algum que peça para nós calcularmos o n em si, tá? O bom do calcular o n é porque aí nós vamos convergir para uma equação exponencial, que aí a gente depois já começa a resolver os exemplos de equações exponenciais. Olha a questão 7, ó. Uma sequência é uma progressão geométrica se cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante que seria a razão da PG. Uma das propriedades da PG é se três termos de um PG são consecutivos, então o quadrado do termo do meio é sempre igual ao produto dos dois outros termos. Sendo assim, calcule o valor de x na progressão geométrica. Então, vamos primeiro entender essa questão. Na verdade, essa questão ela é bem interessante porque ela explica pra gente o que é uma PG. Então, ela diz pra gente que uma PG, tá? Ela vai ser uma sequência que cada termo ele é o produto, tá, do anterior por uma constante que eles chamam de razão. Aí ele diz que uma das propriedades interessantes da progressão geométrica é que se nós pegamos três termos consecutivos, ou seja, por exemplo, o A1, o A2 e o A3, como vocês podem ver aqui, ó, A1, A2 e A3. Então ele diz pra gente que o quadrado do termo central do meio, esse aqui é o quadrado, é igual ao produto dos outros dois. Ele pede pra gente usar isso aqui. Então é bem simples, ó. O segundo termo ao quadrado, ele é igual ao primeiro termo vezes o segundo termo. Então ele pede pra gente resolver essa conta. Ele diz pra gente como calcular e aí ele pede resolva e marca a alternativa correta. Então é bem simples, tá? Lá na apostila vocês vão encontrar essa fórmula no seguinte parâmetro, ó. O segundo termo ao quadrado é igual ao primeiro vezes o terceiro, quando você tem uma PG com três termos consecutivos, somente de três termos. Bom, como que resolve isso? É simples, ó. Nós vamos usar a distributiva, né? O chuveirinho aqui, nesses dois termos aqui, e depois resolver a equação que vai aparecer, ó. Nós teremos x² igual x vezes x dá x², x vezes 6 dá 6x, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes mais 6 vai ficar menos 18. Bom, passa tudo para um lado, né? Ou letras de um lado, número do outro. Por quê? Porque apesar de aparecer x², ele vai cancelar aí os termos, tá? Então, no final das contas, a gente não vai ter uma equação do segundo grau. Então, esse aqui vai cancelar com esse e vai ficar menos 6x mais 3x, menos 3x igual a menos 18. Multiplicando por menos 1, nós teremos que 3x é igual a 18, portanto x tem que ser igual a 6, né? Porque 6 vezes 3, 18, letra C. Então essa é uma questão que pede para nós calcularmos, tá, o valor de x numa progressão em que eu tenho somente três termos, tá bom? E aí ele dá a fórmula pra gente de como calcular, que é a fórmula pegando o termo do meio, elevando ao quadrado e multiplicando o primeiro com o terceiro termo, tá? Então essa questão ela já diz pra gente como que calcula, e aí a gente aplicou justamente a fórmula que ela indica pra gente na questão, tá? Então esse daí é o nossa questão 7, nosso exemplo 7 aí, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Vamos para mais um aqui, ó. Agora vamos pegar uma que vai envolver um probleminha aqui na resolução. Deixa eu apagar esse aqui do meio. Bom, a questão, ela diz o seguinte, ó. É bem tranquila a questão. Ela diz que em um surto epidêmico ocorrido em certa cidade com cerca de 10 mil habitantes, cada indivíduo infectado contaminava 10 outros indivíduos no período de uma semana. A gente pode pensar aí, por exemplo, no surto que está tendo agora. Supondo-se que a epidemia tenha prosseguido nesse ritmo, a partir da contaminação do primeiro indivíduo, pode-se estimar que toda a população dessa cidade ficou contaminada em aproximadamente... Então a gente vai calcular a quantidade de dias em que aproximadamente a quantidade de habitantes foi 100% infectada, né? Então a gente vai pensar no seguinte: essa questão aqui
ela nos diz que cada indivíduo infectava 10 outros indivíduos. Então a gente pode perceber que o valor de contaminação aqui, a razão na qual há contaminação, vai ser 10. São 10, de 10 em 10. Diga. Soma. Mas você vai observar o seguinte, ó. Por exemplo, vamos... Depois eu apago aqui, só pra gente entender. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro dia, tá? Vamos colocar aqui dia infectados, tá? No primeiro dia, 10 foram infectados. No segundo dia, aí vai fazer o quê? 100 infectados, não é isso? No terceiro dia, 1000 infectados. Ué, por semana? Então, esquece aqui, semana. Então, por semana? Né? 10, por semana. Então, na primeira semana, 10 infectados. Na segunda, 100. Na terceira, 1000. Na quarta semana, 10.000. Por quê? Porque vai multiplicando de 10 em 10. Tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter o quê? A soma total aqui vai ser de quantos, né? No caso aqui a gente quer não, né? A gente precisa encontrar a solução, não é que a gente quer, né? A gente precisa encontrar a solução para 10.000 habitantes, né? Nesse surto epidêmico, né? Então a gente vai usar essa ideia aí. Por exemplo, na verdade, a gente tem que... O total são 10.000. A gente vai usar assim, ó, deixa eu mostrar para você como que a gente vai estar resolvendo essa questão aqui, ó. Eu entendi que a priori parece uma pegadinha, né? Mas isso aqui é bem tranquilo, é só a gente aplicar da seguinte maneira, ó. O último termo, ele é o primeiro vezes a razão elevada a n menos 1, certo? Então a gente quer saber qual é quantos dias, né? Na verdade a gente vai calcular primeiro quantas semanas, em quantas semanas eles vai estar. A gente tem várias formas de se fazer, tá bom? Mas a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente tem essa expressão aqui. Nós sabemos que o último termo seria os 10.000 habitantes infectados, tá? O primeiro termo seria 10, né? Os primeiros 10 infectados. A razão também é 10 e a gente quer saber o valor do N, que seria, no caso aqui, o N é semanas, tá? No final a gente multiplica isso aqui por... Depois a gente vai multiplicar isso aqui por 7, obrigado. Eu estou pensando aqui porque é o seguinte, essa questão ela seria mais conveniente ser feita assim, né? A soma de todas as pessoas aqui, a soma de todos os infectados seria quanto? Seriam de 10.000 pessoas infectadas, né? Certo? Só que como que a gente calcula a soma de uma PG? Deixa eu lembrar, eu não lembro da fórmula, deixa eu pegar aqui. Soma de uma PG. Eu acho que tá aqui. A soma é o... Ah, tá. Achei aqui. A fórmula da soma é essa aqui, ó. A1 vezes a razão elevada a n, aí menos 1, dividido pela razão menos 1, tá? Porque observa só, se a gente for resolver assim, ó, a gente poderia resolver de uma maneira bem tranquila. Vamos colocar assim, ó, semana e aqui os infectados, ó. Se a gente for resolver dessa forma aqui, fica assim, ó, primeira semana, 10 infectados. Segunda semana, 1.000. 100. Terceira semana, 1.000. Quarta semana, 10.000 infectados, ó, tá vendo? Bem tranquilo. Aí nesse caso aqui, na quarta semana que os 10.000 vão estar infectados.
Então, quarta semana, 10.000. Então, isso significa dizer que 4 vezes 7, 28 dias. Entendeu? Como é rápido? Tá muito óbvio, né? Porque assim, lembre-se, algumas questões elas são mais fáceis de se resolver quando nós aplicamos a forma mais direta. Nesse caso aqui. Se a gente for usar a fórmula, isso aqui vai dar mais cálculo. Semelhante a essa questão aqui, ó. É isso aqui, vai dar mais cálculo para a gente saber para calcular o valor de n. Eu já tenho que primeiro calcular o valor de n, depois multiplicar por 4. Aqui a gente já pode ir direto para o resultado já. Porque indo direto para o resultado, a gente já vai encontrar aí, digamos assim, a forma direta. Só que nessa questão aqui, tá? Apesar de a gente encontrar aqui 28 dias, se vocês pegarem e digitar essa questão aí no Google, né? Vocês vão encontrar que todas as respostas, ele culmina no 28º dia, né? Só que eu analisando essa questão, né, em particular, eu acredito que as formas como as pessoas estão resolvendo, de certa forma, está errada. Eu posso estar errado aqui, né? Eu posso estar errado aqui. E por quê? Porque é o seguinte, deixa eu pensar, mostrar para vocês um pouco do raciocínio que eu levaria para resolver essa questão. Eu posso estar enganado, né? Mas vamos lá. Seria basicamente o seguinte, ó. A soma, o número total de habitantes é 10.000. Tá? Seria o número total de infectados que nós queremos, não, né? Que a questão aqui indica pra gente. Só que por outro lado, a soma é isso aqui, ó. É o primeiro termo vezes a razão elevado ao número de semanas, né? A última semana, dividido aqui pelo número de semanas, a razão menos 1 nesse caso. Bom, então a gente vai juntar essas duas formas. Só que observando aqui, ó, o primeiro termo são 10 indivíduos. A razão também vale 10. E aqui embaixo nós temos 9, né? Porque se a razão é 10, eu tiro 1, fica 9 aqui embaixo. Bom, então a gente juntaria essas duas fórmulas. Ou seja, nós teremos que 10 vezes 10 elevado a n menos 1. Deixa eu... Então a gente teria isso aqui, ó. 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Isso aqui é igual a 10.000. Aí a gente passa o 9 multiplicando. 10 vezes 10 elevado a n menos 1, que é igual a 90.000. Aí a gente passa o 10 dividindo. Só que para não passar o 10 dividindo, a gente vai só fazer isso aqui, ó. Cancela isso aqui. E aí nós teremos aqui, ó, 10 elevado a n menos 1 igual a 9.000. Só 9.000. E aí depois passa 1 somando. 10 elevado a 1 vai ser 9.001. Então a gente queria mais ou menos saber isso aqui. Só que esse tipo de resolução, por mais que, ao meu ver, seria a visão correta da resolução, a gente não teria a solução do problema, tá? Então a solução do problema, apesar de que, pelo menos da minha concepção, seria assim que a gente deveria fazer, a gente não pode levar esse tipo de procedimento, tá? A gente tem que aplicar aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Claro que vocês podem resolver a equação, a conta, mas o mais simples de ser feito aqui é você separar, ó, semanas, tendo cuidado que é por semana, né? Ó, semanas e infectados, e fazendo, ó, primeira semana 10 infectados, segunda 100 infectados, vai multiplicando de 10 em 10, terceira 1.000 infectados. Como é multiplicação por 10, é só ir acrescentando um zero no final até chegar à quarta semana em que nós encontramos 10.000 infectados, tá? Então a gente teria isso aqui, e aí ele não pede o número de infectados, ele pega a quantidade de dias, nesse caso 4 vezes 7, 28, que seria o mais simples possível de fazer essa questão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, vocês vão encontrar aí algumas pessoas resolvendo de maneira equivocada, tá? Como assim?
resolvendo, na resolução elas consideram que o número de infectados seria 0, por exemplo, no início, tá? Mas o número de infectados inicial seria, no caso, 10. No exercício de equações agora exponenciais, nós vamos ter esses aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma lista interessante. Não, mas aqui a gente não leva em consideração. Por isso que eu acredito que essa questão está meio estranha. Mas se você for observar é o seguinte, ó, ele está dizendo que a cada um indivíduo infectado, ele vai contaminar outros 10, né? Só que aí entra aquele processo que eu havia comentado, no caso, né? Mas aqui você vai ter o seguinte, Aleph, ó, na primeira semana você teria 1. Na segunda semana você teria 10 infectados. O que isso daqui levaria em consideração é que no total você não teria 10 infectados, né? Você teria 11, não é assim? Certo? Por isso que quando eu comentei antes disso aqui, eu havia feito, que eu mostrei para vocês agora há pouco, a soma. Isto é, você usa o SN, seria a soma dos infectados. Quantos infectados você teria no número de X, né? Numa quantidade de X de dias ou de semanas, que seria essa fórmula aqui. Na minha visão, isso daqui é que deveria ser aplicado nessa questão. Eu acredito que essa questão ela foi mal elaborada. Por quê? Porque o número de infectados de hoje depende do número de infectados da semana passada, entendeu? Então você vai ter que somar. Nesse problema aqui deveria mudar, mas o que essa questão aqui, digamos assim, tem de errado aqui na resolução dela, na criação dela, é que o cara quer que você faça esse cálculo dessa maneira. Só que se você parar para observar, da primeira semana, por exemplo, para a segunda semana, se na primeira foi 10, na segunda aqui não vai ser 100 infectados, vai ser 110. Vai ser os 100 que cada um desses aqui vai contaminar, mais os 10 da anterior, entendeu? Na terceira semana, você vai ter o quê? Os 1000 e pouco. Você vai ter os 1110 mais os 110 que já tinha infectados. Que justamente o que o Aleph mencionou foi... Não, acho que foi o Aleph e você, Marcelo, que mencionou que... E os 10 infectados, entendeu? Então essa questão ela nos leva a resolver daquela forma simples, tá? Porém, apesar de nos levar a resolver da forma simples, ela nos remete a um erro, que esse erro é desconsiderar os habitantes da semana anterior. Talvez ele faça assim porque ele diz que aquele não dá o valor exato dos habitantes, né? Só diz que é aproximadamente 10 mil habitantes. Então, é uma questão assim meio duvidosa, né? Mas vocês viram como que resolve ela desse ponto de vista. Até porque se a gente aplicasse uma outra forma de resolver, você vai ver aqui, ó, nesse caso aqui, vai dar 1.210 aqui infectados. Na quarta semana, nós teríamos 12.100 infectados, entenderam? Na quarta semana nós teríamos essa quantidade aqui de infectados, que vai ultrapassar os 10 mil habitantes indicados na questão. Por isso que ele não leva em consideração aqui o número de infectados na semana anterior, que seriam 10. Então aqui seria 100 da semana nova, mais os 10 da semana anterior. A não ser que a cada período aqui de semana, os da semana anterior vão sendo curados, né? Então, mas aí faria mais sentido, né? Faria mais sentido. Mas vamos para equações exponenciais, para a gente não ficar só com os exercícios de como é que é o nome?
PG, tá? Então eu vou colocar algumas equações aqui para a gente resolver. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó. Então estão vendo aqui, ó. Aqui do lado tem a resposta. Eu vou apagar as respostas aqui para a gente resolver algumas aqui. Na verdade, deixa eu capturar melhor só algumas questões, que a gente não vai fazer todas mesmo. Então, deixa eu pegar aqui essas 4 aqui. Bom, então essas são as questões que a gente vai fazer agora, tá? Vejam que a gente já viu equações exponenciais, a gente vai rever agora elas, a forma como a gente resolve, como a gente aplica, tá? Então vamos começar aqui pela questão 4 aqui, tá? Uma equação que vai nos remeter a uma equação do segundo grau. E aqui vai uma coisa muito interessante, ó. A primeira equação que a gente vai resolver, o resultado dela é igual a 1. E isso aqui é legal para eu explicar para vocês um procedimento interessante. Primeiro, ó, nós temos aqui, ó, 4 elevado a 2x² menos 4x igual a 1. Gente, quando a gente tiver equações exponenciais igual a 1, tá? Não igual a 1 sobre 729, tá? Igual a 1, igual a questão 9 e a questão 4, que é igual a 1. A gente vai aplicar o seguinte procedimento, ó. Nós vamos colocar do lado que tiver o 1, nós vamos simplesmente fazer isso aqui, ó, igual a 4 elevado a 0. Por quê? Nesse caso, o que é um 4? Na número 9, nós vamos colocar 8 elevado a 0. Por quê? Lembre-se que todo e qualquer número diferente de 0 que está elevado a 0, o resultado é 1. Então aqui nós vamos colocar o 4 elevado a 0, porque eu sei que 4 elevado a 0 é 1. Por que o 4? Porque a base aqui é 4. E aí eu vou poder utilizar a lei do corte. Agora aqui vai aquela pergunta do Aleph do início da aula. Professor, posso usar o logaritmo? Pode. Aleph, o logaritmo é usado aqui. Essa lei do corte que a gente aplica dos dois lados, na verdade nós estamos aplicando uma propriedade de logaritmo muito interessante, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho um logaritmo, tá, de 4 elevado a qualquer coisa aqui, pode ser qualquer coisa aqui em cima, tá? Igual ao logaritmo, nesse caso aqui, de 4 elevado a 0, se a base do logaritmo for o 4 aqui, ó, for o 4, o logaritmo, se eu colocar o logaritmo dos dois lados e a base é a mesma, tá? Tanto a base do logaritmo quanto a base da potência, ele que é o logaritmo que faz esse corte aqui. É o logaritmo que cancela a base, e aí eu tenho somente os expoentes, ó. 2x² menos 4x, nesse caso aqui, igual a 0. Tá? Então é o logaritmo que faz para a gente esse papel do cancelamento das bases na hora que eu vou resolver uma equação exponencial. Apesar de que muitas vezes nós achamos que o logaritmo não aparece, tá? Então lembre-se que é o logaritmo que faz esse procedimento, que faz esse processo para nós. Então um outro ponto que a gente tem que fazer aqui é o que? Resolver a equação resultante. É uma equação de segundo grau e, apesar de ser uma equação de segundo grau, ela não está completa, isto é, ela não possui, né, o termo independente, o C da nossa equação de segundo grau. Então a gente não vai resolver usando a forma de Bhaskara. A gente vai fazer o quê? Nós vamos aplicar uma simplificação. Então eu vou dividir primeiro por 2, e aí eu vou ter x² menos 2x igual a 0. E agora eu vou colocar o x em evidência. Se eu coloco o x em evidência, como eu tenho x² aqui, vai sobrar x aqui. E aqui, como eu tenho 2x, vai sobrar somente o menos 2 igual a 0. E aqui eu obtenho aquela regra que eu expliquei para vocês na sala de aula. Quando eu tenho uma multiplicação dando 0, ou o primeiro termo é igual a 0, ou o segundo termo aqui é igual a 0. Como esse segundo termo aqui está igual a 0 e ele não está resolvido, eu posso passar o 2 para o outro lado somando, né? Nesse caso, eu mudo o sinal do 2. E aí eu obtenho as duas soluções da minha equação de segundo grau. Então as soluções são x igual a 0
ou x igual a 2. Então essas são as duas soluções, o 0 e o 2, tá? Não confundir isso aqui, ó, é só o 0 e o 2. Se você colocar um colchetes assim, significa dizer que é um intervalo de 0 a 2, ou seja, pode ser o 0, pode ser o 0,5, o 0,25, o 1, o 1,5, o 1,9, 1,99, tá? Mas nesse caso aqui, com o colchetes, tá bom? Aí, com colchetes não, com as chaves, com colchetes a intervalo, não pode usar esse aqui, tem que usar esse aqui, ó, que é as chaves, tá? E aí nós encontramos a solução da nossa equação exponencial. Tá? Só lembrando que o logaritmo ele aparece aqui para fazer a simplificação para a gente. Então ele tem esse papel de cortar, né? O cortar é uma palavra que a gente usa, mas que na matemática não é cortar, tá? Apesar da gente usar na prática o corte, o correto não seria a gente cortar, não. Seria usar o logaritmo, mas digamos assim, é o mesmo efeito. No final é o mesmo efeito, então a gente só trocaria a palavrinha, né? Alguma dúvida? Não, o logaritmo entra aqui para fazer o papel do corte lá, mas a gente não usa o logaritmo em si, até porque no final é só isso que ele vai fazer pra gente, né? Aqui na exponencial. Entendeu? Aqui nesse processo, nesse exemplo, tá? Em outros exemplos mais complexos, um pouco diferente, ele tem as propriedades do logaritmo entrariam em conflito com o exponencial, nos ajudando a resolver, a encontrar soluções, tá? Mas nesse procedimento que eu apliquei agora para vocês, ele entra no que a gente chama na prática aqui da resolução do corte. Ó, vamos fazer a questão 5, ó. Na 5 nós temos 100 elevado a x. Ó. Deixa eu pegar aqui logo, né, para não reescrever a questão aqui. Ó. Na 5, vocês vão observar o que? Eu tenho 10 elevado a x. Só que se você observar 100 elevado a x, ele é uma potência de base 10. Se é uma potência de base 10, então eu posso colocar 10 ao quadrado, só que esse ao quadrado está elevado a x também. Ó. Então 10 ao quadrado elevado a x. Igual a 0,001. Então isso aqui é uma potência de base 10 também, só que com o expoente negativo, já que eu estou com vírgula aqui. Então fica 10 elevado a menos 3, já que eu tenho 3 dígitos aqui após a vírgula. Então 10 elevado a menos 3. Aqui eu não posso aplicar já a lei do corte, porque isso aqui eu tenho uma potência de potência. Então eu resolvo primeiro a potência de potência, que é repetir a base, multiplicar os expoentes, então vai ficar 2x igual a 10 elevado a menos 3. Agora eu posso usar o logaritmo aqui para cancelar a base, e aí fica 2x igual a menos 3. Aí eu passo 2 dividindo. Pronto. Chego ao resultado que é menos 3 sobre 2, né? Menos 1,5, se você quiser, da forma de número decimal. Então, vejam que a forma em si de resolver não é tão complicado assim. Na verdade é bem tranquilo aí a resolução. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos fazer uma mais dificilzinha aqui, que é a questão 6, né? Que tem aí uma fraçãozinha aí no meio agora. Então para a questão 6 a gente vai observar também a resolução de maneira bem sucinta. Primeiro, toda vez que tiver um número alto, a gente sempre vai tentar simplificar ele, no caso 625, né? Até porque nem aparece potência, então a gente vai resolver ele assim, ó. 625, quando eu faço a fatoriação dele, como ele não é um número par, ele não é divisível por 2. Então, descarto o 2 como divisor. Se eu pego 625, eu percebo que na soma dos seus algarismos, 6 mais 2 dá 8, e 8 mais 5 dá 13. E 13 não é divisível por 3. Portanto, o 3 também não é divisor do 625. O próximo é o 5. Então, 625 dividido para 5 dá 125. 125 dividido para 5 dá 25. E 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Ou seja, a potência relacionada com 625 é 5 a quarta. E aqui nós temos o 1 sobre 5, na verdade é
o 5 elevado a menos 1, né? A gente muda o expoente do valorzinho da nossa potência para colocar ali em cima. Então ele fica elevado a menos x quadrado menos 8 igual a 625, que é 5 elevado à quarta potência. Eu não posso cortar as bases ainda porque eu tenho esse menos 1 aqui. Então vou primeiro resolver a potência da potência. Propriedade de potência, potência de potência, eu faço o quê? Repito a base e multiplico os expoentes. Quando eu multiplicar, o menos 1 vai mudar o sinal dos dois termos que vem após aí o parênteses, né? No caso vai ficar menos x quadrado mais 8. E aí igual a 5 elevado à quarta potência. Agora cancela-se aqui as bases, né, usando o logaritmo. E aí eu obtenho essa forma aqui, ó. Menos x quadrado igual a 4. Menos x quadrado mais 8 igual a 4. A gente vai multiplicar por menos 1, né? Por causa que o x quadrado é negativo. Então fica x quadrado menos 8 igual a menos 4. Observação. Apesar de ser uma equação de segundo grau, nós não iremos aplicar a forma de Bhaskara. Pode se fazer com a forma de Bhaskara, mas eu não vou fazer isso porque existem outros métodos quando a equação não é completa para resolver. No caso, eu vou passar o 8 para o outro lado, ele vai vir somando, e aí x quadrado vai ser igual a 4. Portanto, o x quadrado, não, melhor, o x ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Lembre-se que na física e em alguns problemas que envolvem área, distância, comprimento, volume, na matemática nós não usamos o menos, tá? Somente a parte positiva da raiz. Só que num contexto geral que eu não sei em que ele está sendo aplicado, eu não posso descartar o negativo. Então nesse caso aqui, a resposta vai ser mais ou menos 2, tá? E aí a minha solução para esse problema é 2 e menos 2, tá? Que são as duas raízes da nossa equação. Se você pegar e usar a forma de Bhaskara, você vai encontrar essa mesma solução aqui, tá bom? Em equações não completas do segundo grau, é interessante que você resolva, não precisa usar, né? Não use a forma de Bhaskara, porque senão você perde tempo usando ela, tá? Demora um pouco mais para você resolver. Sim? Não, aí por enquanto a gente não vê que não dá para cortar, porque a gente precisaria primeiro aprender logaritmo para poder então resolver equações em que não dá para cortar. Entendeu? Então só com o logaritmo, por isso que o logaritmo vem depois, né? Só com o logaritmo a gente tem algumas outras propriedades aí para aplicar. Por enquanto a gente não tem ainda, por isso que todas elas vão dar para cortar. Sacou? Oi. No conjunto solução, não altera nada na hora em que você faz de equações, tá? Solução de inequações, que são intervalos, aí o menor tem que vir na frente. Porque no conjunto de termos aleatórios, a ordem dos elementos não importa, tá? Você pode colocar o 2 e o menos 2, bem como você pode colocar o menos 2 e o 2, que não vai importar. Só que, é claro, em livros e vestibulares, em provas em si, as questões elas vão colocar sempre na ordem crescente, tá? Sempre. Mas não significa que está errado se você colocar o menos 2 na frente do 2. Agora você não pode confundir com isso aqui, ó. Se você tiver isso aqui, ó. Isso daqui, menos 2 e 2, tá? Isso aqui é a mesma coisa de 2 e menos 2. É o mesmo conjunto, tá bom? Aqui só é o conjunto, ele não importa a ordem. Por exemplo, agora se você tem par ordenado, 2 e menos 2 é diferente do menos 2 e 2. Par ordenado é aquele que a gente usa no plano cartesiano para denotar os pontos, tá? O 2 e o menos 2 ele vai estar aqui, e o menos 2 e 2 vai estar aqui. Eles serão simétricos, mas serão pontos diferentes.
Então a gente tem momentos que a gente pode fazer, a ordem não importa, e tem outros momentos que a ordem é muito importante. Bom, deixa eu fazer mais uma questão. Acho que eu vou fazer a 11. O que vocês querem que eu faça, a 11 ou a 12? Que envolve número decimal. 3? Não, mas aqui, ó, Aleph, é tranquilo, ó. 729 é 3 elevado a 6. Então aqui você vai ficar com 3 elevado a menos 6 no lugar desse aqui, ó. Entendeu? Aí você vai cortar aqui. Então fica x mais 7 igual a menos 6, ó. Aí passa o 7 para o outro lado. Então quando você subtrair vai dar menos 13. Então ela é bem tranquila, é só você fazer a fatoração. Eu nem sei, deixa eu ver aqui se é 3 elevado a menos 6 mesmo. A 6, né? Deixa eu ver. 3 elevado a 6. Acabei de conferir aqui na calculadora, isso mesmo. Então ele não dá muito trabalho. A 9, quer dizer, ó, aqui você vai colocar 8 elevado a 0. Aí você vai cortar, ó. Aí vai ficar x quadrado menos 9 igual a 0. Você vai passar o 9 para o outro lado, fica x quadrado igual a 9. Então o x, você vai passar agora a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar mais ou menos 3. Então é tranquila a 9 também. A 8, a 11 e a 12 são as que tem número decimal. Os números decimais, por mais que pareçam difíceis de se resolver, eles não são muito difíceis de resolver, né? Basta você, digamos assim, lembrar da propriedade, das propriedades que a gente aplica aqui e resolver elas. Vamos fazer a 12, né? Vamos dizer que talvez seja a maior na resolução, que vocês vão perceber o seguinte, ó. Quando tem número decimal, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o número decimal e transformá-lo numa fração. No caso, o 125 vai ser dividido por 1000. Por que por 1000? Lembre-se que no número decimal você repete o que está em cima, você repete o número que aparece em cima e conta quantas casas decimais tem esse número decimal. No caso aqui nós temos 3 casas decimais, então são 3 zeros que eu coloco aqui no meu número. Então isso daqui, ó, o 0,25, deixa eu colocar aqui, ó, 0,125. Foi estranho isso aí. Deixa eu apagar aqui. Ó, explicar passo a passo para vocês aqui, tá? Então, gente, ó, o 0,125 em número decimal, ele se transforma na fração em 125 sobre 1000. Ao próximo passo é a gente simplificar. Então, vamos simplificar por 5, tá? Então, quando a gente simplificar por 5, 125 dividido para 5 vai dar 25. E 1000 dividido para 5 vai dar 200. Dá para simplificar por 5 de novo. É claro que você pode simplificar tudo de uma vez, sem problema nenhum. Eu só vou simplificar passo a passo aqui para mostrar para vocês que não precisa ser de uma vez a resolução, tá? Então, dividindo por 5 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 40, que dá para simplificar por 5 de novo, tá? E aí vocês vão ver que isso aqui é 1 sobre 8. Então a gente sabe que esse aqui é 1/8. E 1/8, gente, ó, quando eu fatoro o 8, isso aqui é 1 sobre 2 ao cubo. O 8 é 2 ao cubo. E colocando em cima, isso aqui é 2 elevado a menos 3. Então eu transformei um número decimal, aplicando regras de fração e simplificação de fração, numa potência. O próximo seria o meio, né? O meio, você já deve me lembrar que o meio ele é 1 sobre 2. Então eu não preciso colocar, por exemplo, 5 sobre 10 e dividir em cima e embaixo por 5, que aí vai dar 1 sobre 2 também. E aqui é só você lembrar que quando colocar o 2 para cima, vai ficar aí 2 elevado a menos 1. Isso que eu fiz aqui agora, ele é simplesmente para eu achar a potência que representa essas frações. Aí é só eu substituir, ó. No caso, 0,125, ele é 2 elevado a menos 3. Então, fica 2 elevado a menos 3. Só que como ele está elevado a x mais 4, eu vou colocar entre parênteses. X mais 4. Isso aqui é igual a meio. E meio, na forma de potência, é 2 elevado a menos 1.
Não posso cortar ainda por causa do menos 3, né? Então vou fazer aqui o produto de potências, né? No caso vai ficar 2 elevado a menos 3x menos 12 igual a 2 elevado a menos 1. E agora que eu fiz a potência da potência, eu posso simplificar a base usando logaritmo. Então isso aqui é menos 2x, 3x menos 12 igual a menos 1. Como vocês sabem, agora o processo de equação do primeiro grau, eu vou multiplicar por menos o primeiro, e aí eu vou obter 3x mais 12 mais 1. Passo 12 para o outro lado, então 3x é igual a 1 menos 12, e 1 menos 12 é igual a menos 11. Portanto, x é igual a menos 11 sobre 3. E aí eu chego ao resultado da minha equação fazendo estas substituições, tá? Então, então essa é a nossa solução, pessoal. Alguma dúvida? Bom, então chegamos aí ao resultado. Essa nossa resolução aí, eu vou só dar uma conferida aqui. É isso mesmo. Vai dar esse número feio mesmo. Bom, esse é o nosso último exemplo de hoje, tá, pessoal? Então, já vou fazer chamada com vocês, tá? E aí eu vou estar tanto colocando no YouTube quanto no Maestro para vocês. No Maestro vai mostrar o rosto de vocês aí, e no YouTube não, tá?